Antes de darmos início à nossa segunda mensagem, eu quero só te lembrar que estão abertas as inscrições para o ponto de partida. O link está sendo repostado diariamente nos stories do Instagram Presbiteriana do Parque. Esse é um momento onde você que deseja se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil e membro da Igreja Presbiteriana do Parque, você se matricula e as aulas serão presenciais. Começar domingo que vem, às 8h30, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Então, as inscrições ainda estão abertas. Você faz a sua inscrição, é um formulário do Google, e você chega já próximo domingo, ali 10 minutinhos antes, para a gente não se atrasar. As aulas serão ministradas no salão ali embaixo, e serão 4 meses, onde nós iremos percorrer temas bíblicos como céu, inferno, graça, merecimento, Cristo Jesus mestre, eu discípulo, vícios e virtudes, para onde eu vou, e terminando também com um pequeno curso final sobre a teologia da fé reformada, quais são as diferenças, o que é os 5 pontos calvinista, o que é a tulip, o que significa os 5 solas, qual a diferença dos nossos sacramentos, e depois um delicioso café da manhã, no último encontro, com a liderança da Igreja Presbiteriana do Parque. Você não pode ficar de fora. Se você ainda não é membro da Igreja Presbiteriana do Parque, faça a sua inscrição para o ponto de partida. Estação 1 começa semana que vem, às 8h30, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Agora sim, graça e paz, amigos e amigas da IPPAC, estamos no segundo encontro da série Ruth, uma história de amor e redenção. É uma novelinha, é um romancinho. Você que é dorameira e dorameiro, é muito melhor que o encontro de Naomi Sim e Shankar. É muito melhor que Pousando no Amor. Você vai ver aqui até os fãs mais que não são de dorama, mas aqueles fãs loucos de Orgulho e Preconceito. Você vai ver que a história de Ruth e Boaz vai muito além do que Mr. Darcy e Elizabeth. Então, nessa novelinha, nesse romance do amor divino, nós estamos mergulhando numa história de amor e redenção, e na semana passada nós vimos que tudo começou com uma tragédia, rebeldia e fuga. Uma tragédia que leva a uma rebeldia e uma fuga, e compreendemos que nem rebeldia nem fuga dão certo. Amplia o sofrimento, não só da pessoa que está fugindo, mas o sofrimento de quem está acompanhando ela. A escolha do personagem Elimeleque, um pai de família, em ir para Moabe, sair do teu povo, gerou para Noemi, a sua esposa, várias complicações, a começar o seu próprio funeral. Elimeleque morreu, 2 casamentos e seus 2 funerais e seus filhos, fez com que a história daquela mulher Noemi se tornasse do caos à ruína. Ela perde o marido, ela perde os 2 filhos. E agora, o que será de Noemi? E assim nós ficamos com essa pergunta semana passada. Só que nós também temos uma nota de esperança, de que o plano de Deus não acaba ali. Ele tem a incrível capacidade de transformar o mal em bem, na minha vida e na sua vida. Portanto, nós seguimos nessa série incrível e vamos para o livro de Ruth, seguindo a próxima perícope, que está no capítulo 1, verso 6. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 22. Você pode acompanhar o texto que será projetado, está sendo projetado aqui, e também na sua própria Bíblia, onde eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque hoje nós estaremos especificamente nesse texto. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Se você não estava aqui semana passada, você precisa dessa informação. Os filhos morrem, mas as noras, elas estão vivas, Orfa e Ruth. Versículo 7. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida.
Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês. Guarde essa palavrinha, amargo, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora, Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus Pai de amor, obrigado porque nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações, para que a gente aprenda o verdadeiro sabor do retorno para os Teus braços, ó Deus. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Quando eu pastoreava a cidade de Leme, São Paulo, bem pertinho aqui, certa ocasião, os adolescentes fizeram uma programação na igreja, natural, né? Bem semelhante ao Acampa Dentro daqui, e obviamente eles usaram a cozinha, né? Eles faziam macarrão pizza, faziam alguma coisa, eles mesmos cozinhavam ali, e no dia seguinte, e eu pedi, arruma a igreja aí, que no outro dia a vida é normal, né? No dia seguinte, eu estava na minha sala, quando de repente, 8h30 da manhã, assim, aparece a secretária da igreja, né? A querida Marley, totalmente transtornada, irada, batendo assim na minha porta. Eu: o que foi, Marley? Ela: eu quase vomitei. E eu: calma, Marley, o que está acontecendo? Explica para mim. Ela: o meu café com leite está salgado. Deu: o quê? Como assim? Explica de novo. Eu não sei o que aconteceu, mas aqueles adolescentes vieram aqui, mexeram na cozinha, e aí eu acho que acabou alguma coisa, pegaram o sal e colocaram no pote de açúcar. Eu fiz o meu café, eu aqueci o meu leite, eu coloquei as 2 xícaras que eu sempre ponho, eu estava apreciando aquele cheiro e tomei um golão de uma vez. Eu quase vomitei, o meu café estava salgado. Eu olhei para Marley olhou para mim, e ela é uma querida, né? A gente conversa até hoje, né? Eu dei uma foto para ela, assim, ela não entendeu ainda a foto, eu acho que até hoje, né? Mas eu peguei aquela moldura daquele filme e coloquei Marley e eu, né? Minha melhor secretária, né? E aí a gente sempre teve essa brincadeira, né? Ela sempre brincou comigo também: pastor Laci e tal. Eu não aguentei, eu falei: Marley, me desculpa, e comecei a rir. Falei: mas
aconteceu? Você tomou um golão de café? Aí ela, você está rindo? Daí eu falei assim, me desculpa, foi muito engraçado. Avisa aqueles adolescentes que o pote de açúcar, que está escrito açúcar, é para pôr açúcar, né? Falei, calma, Marlene, calma, está tudo certo, né? Enfim, eu estou começando essa ilustração, porque é interessante a gente pensar que os diversos sabores do paladar literal são, não sei se já parou para pensar, são metáforas do nosso falar diário. A gente usa como metáforas, né? Hoje mesmo de manhã, minha esposa falou de, enfim, um ato de carinho que a Bela recebeu. E ela falou assim, como é bom isso, né? Quem meus filhos beija, quem conhece essa? Minha boca? Adoça. Poxa, que pai e mãe que não gosta de ver o seu filho e sua filha ser agradado. Quem meus filhos beija, a boca adoça. Tal pessoa, né, muito querida, você fala assim, essa pessoa é um docinho, essa pessoa é um doce. Ou também você pode falar que de amargo já basta a vida, né? Alguém já falou assim, né? De amargo já basta a vida. E o preço do combustível, como é que ele está? Ele está bem? Salgado. Ele está bem salgado. Ixi, é melhor sair de perto, porque fulano ou fulana hoje acordou azedo, né? A gente usa azedo, salgado, doce, amargo. A vida tem os seus sabores. A vida tem os seus sabores. E todos nós já passamos por fases agoniantes, em que parece que estamos diante de um prato de jiló, ou de um café com leite salgado, onde você não aguenta e você quer pôr tudo para fora. Noemi estava em Moabe, sozinha, longe da terra prometida, desprovida do seu marido, desprovida com a perda de seus 2 filhos e totalmente sem esperança. Definitivamente aquele não era o momento mais doce da sua vida, era o momento mais amargo. Até que surge uma oportunidade, o texto bíblico diz, tem a oportunidade de voltar para a sua terra, de voltar para Belém. Um retorno, que nós já vimos semana passada, que Bethlehem significa casa do pão. Um retorno à casa do pão, um retorno. Por isso que o tema da nossa mensagem é o gosto do retorno. O gosto do retorno. Qual que é o sabor do retorno depois de enfrentar tragédia sobre tragédia longe de casa? Essa é uma importante pergunta. A passagem de hoje nos revela que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, trabalha em nossa história mesmo quando a vida não está saborosa. Deus ainda está trabalhando na nossa história. Esse é o ponto. E o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é esse: Deus nunca se esquece da sua aliança. Está lá no verso 6 e no verso 7. Acompanhe comigo o verso 6. Noemi ficou sabendo que o Senhor viera em auxílio do seu povo. O Senhor veio. O Senhor observa a situação do seu povo. O Senhor demonstra preocupação com o seu povo. Ou seja, Ele lembra, Ele visita, Ele cuida do seu povo, mesmo quando o seu povo está em constante rebeldia. Semana passada nós vimos na perícope que o tema, acontece no tempo dos juízes. E o que acontecia no tempo dos juízes? No tempo dos juízes tinha um refrão bem famoso: cada um fazia o que dava na cabeça, porque eles se distanciaram do Senhor. Então tinha um ciclo onde o povo se distanciava, Deus enviava disciplina, depois o povo clamava, Deus levantava um juiz e trazia redenção. Só que logo depois o povo se distanciava do Senhor e Deus tinha que instaurar a sua disciplina. Então, mesmo nesses momentos, quando o povo se arrepende, quando o povo volta em disciplina, com arrependimento e fé, Deus derrama as bênçãos do sustento. Deus tem o prazer de dar alegria. Esse é o desejo de Deus, cuidar, acolher e conduzir o seu povo. O texto bíblico diz que o Senhor deu alimento. Como que Deus deu alimento? Não interessa. Quer encontremos o pão na padaria, ou quer recebamos o pão do milagre do maná, o que importa é que é Deus quem provê o cuidado e o sustento das nossas vidas. A forma, tanto faz, Ele não esquece da sua aliança. Deus nunca se esquece do seu pacto, porque toda a sua bondade, toda a sua graça são pactuais. Ele decidiu escolher um povo, Ele decidiu guiar esse povo, o que significa que todas as vezes em que por um descuido pecaminoso nosso, uma falha, às vezes até uma rebeldia intencional, que nos afasta do Senhor, mas que depois nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós podemos voltar. Por quê? Porque Ele é fiel à sua aliança.
Ele não se esquece de nós. Talvez você esteja andando longe de Deus por vergonha. Talvez você esteja com aquele peso ou culpa de um pecado que você cometeu lá atrás. Ou até mesmo o seu orgulho de voltar. Afinal, se você é um pouco orgulhoso, como eu sou, voltar é difícil. Você tem que quebrar o seu orgulho. Você tem que assumir que você errou. Você tem que voltar humilde. E às vezes o orgulho nos impede o caminho de volta. Então a primeira lição é: pare com isso e volte para Deus. Volte para Deus. Nós temos que lidar com as nossas consequências. Noemi teve que lidar com as consequências que não era dela, era do seu marido. Mas quando entendemos que a cruz de Jesus é que pavimenta o nosso caminho de volta, compreendemos que no caminho do retorno sempre haverá redenção, sempre haverá restauração. Noemi decide voltar. O segundo ponto é esse: no caminho da aliança, Deus conduz a vida. Olha só que interessante, na decisão de retorno para sua terra, suas duas noras, Orfa e Ruth, seguem Noemi. Aqui a gente não sabe por que elas seguem Noemi. Nesse momento nós não sabemos. Até porque tinha um hábito cultural de você acompanhar as pessoas da sua família na estrada até um certo momento, e aí você se despede e você volta. Mas o que nós temos é que no meio da jornada, Noemi interrompe e diz: não, meninas, não me acompanhem, retornem para a casa de suas mães. Que Deus permita que vocês encontrem novos maridos. Elas choram. Noemi se despede com beijos, e elas afirmam: não, nós voltaremos com você, Noemi, nós voltaremos para o seu povo. E o verso 11, Noemi insiste: voltem, minhas filhas. Há duas mulheres aqui, jovens, dispostas a estar com Noemi, mas Noemi deixa claro que é melhor ficar em Moabe do que ir para Belém. Isso é meio estranho. Esse posicionamento de Noemi é muito estranho. Na verdade, ele é controverso. Mas nós não vamos julgar Noemi. E por que nós não vamos julgar Noemi? Porque de fato ela estava confusa. Ela perdeu o seu marido. Ela perdeu os seus 2 filhos. Em meio a tanta dor e sofrimento, é lógico que ela está confusa. Ela poderia também ter pensado: mas e se eu chegar em Belém com 2 moabitas? O que eu vou explicar? O que eu vou dizer? Como que eu vou me sentir? Porque a presença de 2 noras moabitas é um lembrete amargo da bobagem que seu marido Elimeleque fez. Então, olhar para aquelas noras também poderia ser esse lembrete amargo. Seria mais confortável ela chegar em Belém sozinha, afinal ela era judia, e, bom, ninguém precisa saber que eu tenho 2 noras, porque ninguém ficou sabendo. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha nada, ninguém ficou sabendo que os meus filhos se casaram e se morreram. Noemi está claramente confusa. No verso 9, ela fala que o Senhor abençoaria elas em Moabe. Depois, no verso 15, ela fala que Orfa estava voltando para os seus falsos deuses. Ela está confusa. Ela não percebeu ainda que o caminho pactual, que o caminho da aliança gera vida. Ela não percebeu que o caminho pactual que gera vida é também o caminho estreito. E aqui está um detalhe importante. Quantos de nós resistimos a Cristo Jesus, às vezes sabendo que o caminho de Cristo é vida, mas nós resistimos porque esse caminho é estreito? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que não é muito mais fácil fazer do nosso jeito? Pelo menos a gente acha que seja fácil fazer do nosso jeito, né? Espera aí, Deus, eu já tenho os meus planos. Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas aqui nesse planejamento o meu está melhor que o seu. O Senhor pode abençoar o meu caminho? Não é mais confortável? Quantos de nós optamos por viver em nossas Moabes? Do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso querer. Não encontramos mais satisfação quando realizamos os nossos sonhos? Não encontramos mais satisfação quando nós realizamos os nossos desejos, ainda que o nosso coração seja enganoso? Jesus ensinou no Sermão do Monte que o caminho da autonomia, o caminho do eu, o caminho do ensimesmamento é sempre mais largo. Ele é sempre mais fácil. Contudo, ele conduz à perdição.
Já o caminho pactual, ele é estreito, ele é árduo, ele é apertado, só que ele conduz a vida. Ele conduz a vida plena e abundante. Noemi não percebeu isso. E sabe por que Noemi não percebeu isso? Porque o texto está dizendo, e ela continua fundamentando a ideia dela. Ela fala assim: olha meninas, vocês não estão entendendo. Desculpe, Ruth e Orfa, mas eu vou explicar novamente. Por um acaso eu tenho outros filhos? Diz Noemi. Nem tenho marido. Se eu não tenho marido, eu não posso engravidar. Ainda que eu tivesse um marido nessa noite, eu engravidasse nessa noite, vocês iriam esperar 18, 17 anos, até ele se tornar adulto, para que vocês se casassem, para que ainda vocês tivessem filhos? Porque vamos ser sinceros, eu vou continuar e vou dizer, em Belém, vai ser muito difícil um judeu querer casar com uma moabita. Esse é o argumento de Noemi. A mensagem dela é clara: voltem, casem-se com moabitas e tudo vai ficar bem. Então, por que ela está equivocada aqui? Porque a ideia de satisfação e felicidade para Noemi, neste momento, o que é? Resume-se a marido e filhos. Na mente de Noemi, realização, felicidade, satisfação é marido e filhos. Ali está a realização de uma mulher. Só que eu pergunto, será que esse é o caminho da aliança que conduz a vida? Já vou voltar a essa temática. Orfa e Ruth possuem agora um dilema a ser resolvido, porque Noemi falou isso. Orfa resolve ficar em Moabe. Tá bom, eu vou ficar. Decisão mais lógica. Claro. Te convido a se colocar no lugar de Orfa. Pare e pense, você é Orfa por 5 minutos. Ela era moabita. Israelitas eram inimigos dos moabitas. Já começou difícil. Ela é viúva. Ela está acompanhada apenas de sua sogra, que também é viúva, e que estava morando em Moabe por mais de 10 anos, distante do povo. Quais seriam as chances de Orfa chegar lá e ser muito bem recebida, de se casar, de encontrar um marido em Belém, sendo moabita? Então, abre aspas, a razoabilidade a faz ficar em Moabe. Agora presta atenção nisso. Decisão lógica, ficar em Moabe. Razoabilidade, ficar em Moabe. Guarda isso que eu vou falar. O caminho sensato, o caminho da razoabilidade, muitas vezes é o caminho mais largo. Muitas vezes é o caminho que vai para a perdição. Nós somos especialistas em justificar o nosso posicionamento. Nós somos especialistas em trazer desculpas boas, em fundamentos bons, e às vezes até espiritualizados. Não, Deus me falou que eu tenho que fazer isso. Não, porque eu estou sentindo de Deus que eu tenho que permanecer aqui, para seguir uma razoabilidade que não é divina, mas é puramente humana. Vai dar ruim. O caminho aparentemente mais doce leva Orfa para uma distância de Deus. Nós falamos que naquela época, semana passada, se você não assistiu, não estava aqui domingo passado, te convido a você acompanhar a gente no YouTube, mas na primeira mensagem eu expliquei que nesse momento da grande história bíblica onde vocês estamos inseridos, eu falei semana passada que a presença de Deus, ela estava, naquele momento da história, ela estava concentrada geograficamente, na terra prometida. Hoje não. Hoje até os confins da terra, através da presença do Espírito Santo na igreja. Então, o caminho aparentemente mais doce, a distanciou de Deus. Orfa, olha que detalhe, Orfa se despede da sua sogra, e Orfa desaparece das páginas da história da redenção. Ela toma o seu caminho, e não sabemos mais nada sobre Orfa. Ela se distancia de Deus, e segue a sua vida. Agora, surpreendentemente, é o posicionamento de Ruth. Se o conselho de Noemi é absurdo, verso 15, então Noemi aconselhou: veja,
a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Olha que conselho absurdo, volte com ela. A resposta de Ruth é o oposto da razoabilidade humana, ao passo que a resposta de Ruth é magnífica, impressiona e cativa os nossos corações. Observe comigo a resposta de Ruth. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha a profundidade da declaração de Ruth. Geralmente esses versos são encontrados em convites de casamento. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Mas é importante lembrar que isso não foi dito de um noivo para uma noiva. Isso foi dito de uma nora para uma sogra. Ou seja, não se trata de uma declaração romântica, mas sim de um amor pactual divino. É algo muito mais profundo, que a faz amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a sua sogra como família, como irmã. De novo, não é uma declaração de noivos, não é uma declaração de pais e mães, não é sequer uma certidão de amor que você dá e que você diz para os seus filhos e para as suas filhas, em que você está disposto a morrer por eles. É para a sogra, é uma declaração para a sogra. Gente, meu irmão, minha irmã, é uma declaração para a sogra. Você está prestando atenção nisso? Porque eu não conheço, quer dizer, a única sogra doce que eu conheço é a sogra da minha esposa. Então perceba a profundidade dessa declaração, né? Não é fácil, mas brincadeiras à parte, às vezes nem tão brincadeiras, desculpa, esposa. Eu amo Dona Sônia. O que move Ruth é o amor leal que ela recebeu de Deus. É uma declaração pactual e que se espalhou para sua sogra nos momentos mais difíceis de ambas. Elas estão em crise. Uma perdeu o marido e seus 2 filhos. A outra perdeu o seu próprio marido e a esperança de constituir família e deixar descendência. E diferente de Orfa, o caminho pactual é o caminho estreito. E se ele é estreito, então é óbvio que ele é custoso. É óbvio que ele é árduo. É óbvio que ele é operoso. É óbvio que ele tem um gosto salgado. Ruth deixa a sua terra. A gente se colocou no lugar de Orfa, agora a gente se coloca no lugar de Ruth. Ruth deixou seu lar, Ruth deixou seus pais, Ruth deixou uma provável segurança financeira de voltar à casa dos pais. Ruth deixa a possibilidade de se casar com um moabita, alguém da sua terra, alguém da sua nacionalidade. Ruth deixa tudo, ela deixa os seus deuses para seguir Yahweh, o verdadeiro Deus, o nosso Senhor. É a palavra do eterno Deus que aparece na nossa narrativa. Isso é um detalhe precioso, se você está com a Bíblia aberta e se você percebe na sua narrativa, que a palavra Senhor, toda ela está em maiúscula, você pode pegar a sua caneta, você pode fazer uma anotação e escrever que ali é o nome de Deus revelado para Moisés. O nome Yahweh, o eterno Deus. Você pode fazer essa anotação. Todas as vezes que no Antigo Testamento, Senhor, tudo maiúsculo, é o nome de Deus que aparece ali. Tá? E fica tranquilo que não é pecado riscar a Bíblia. Quando você está estudando, é bênção. Aqui está o ponto. O que Noemi, olha só que interessante. O que Noemi, sendo judia, não compreendia, Ruth, sendo moabita, estava vivenciando. Essa é a ironia de como Deus trabalha na história humana. O que eu estou querendo dizer aqui? Se para Noemi a verdadeira realização da vida é marido e filhos, para Ruth a verdadeira realização é pertencer ao Senhor. Essa é a verdadeira realização. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas mulheres sofrem a pressão, seja externa, às vezes nem tanto, mas interna, de que a felicidade está condicionada a um casamento, de que a realização da sua vida
está subordinada a gerir filhos. Quantas vezes você, mulher, escutou, às vezes até em meio a comunidades cristãs, que a feminilidade, a sua vocação, a sua missão como mulher é ser esposa e mãe. E aí você se sentiu a pior das cristãs, a pior das pessoas, porque nem casamento você tem e nem gestação se realizou. Noemi teve um casamento. Noemi teve 2 filhos. Ruth ficou viúva muito rápido e não teve oportunidade de ter filhos. Mas ela entendeu que a sua feminilidade, a sua vocação, nesse momento da história dela, a sua missão é ser filha de Deus. Ela entendeu onde estava a identidade dela, pertencendo ao povo da aliança. Essa deve ser a identidade de uma mulher, seja na antiga aliança, seja na nova aliança hoje, casando ou não casando, tendo 5 filhos ou nenhum, a sua identidade, a sua felicidade, o sentido da sua vida, estar em ser discípula de Jesus, filha amada de Deus, um Deus que ama e tem alegria e prazer quando vê você diante da presença dEle. Essa é a nossa identidade, não só as mulheres, mas nós homens. A nossa identidade está na aliança com Deus. Quando isso é encarnado em seu coração, e talvez o seu coração tão sofrido, é aí que você vivencia o amor pactual de Deus, que te conduz a uma vida plena e abundante. Ruth revela seu amor a Deus nesse estrondoso poema, quando ela coloca para sua sogra, e aqui eu separei, da maneira mais didática, como é que ela coloca aqui? Sua jornada, minha jornada, seu lar, meu lar, seu povo, meu povo, seu futuro é meu futuro, inclusive o seu fim é meu fim. E por que ela diz isso? Ela diz isso porque o seu Deus é o meu Deus. Olha a profundidade do que essa moça estava vivendo. Ruth, mesmo em meio à dor da perda do seu marido, ela decide viver um caminho pactual e, portanto, uma jornada, uma estrada, um retorno verdadeiramente doce. Ele é árduo, ele é difícil, mas ele se torna ao mesmo tempo doce, porque ela vive sustentada na presença do Deus que cuida, acolhe e restaura. E quanto a Noemi? Pastor? Esse é o nosso terceiro e último ponto. A soberania de Deus para Noemi e Ruth, definitivamente a resposta de Noemi não é a resposta esperada. Depois que Ruth faz a mais bela declaração de amor pactual já vista na história da humanidade, Noemi sequer agradece. Não tem registro de, obrigado, Norinha. Né? Não tem, nem isso. Valeu. Também te amo. Não tem. Ela não reconhece o valor que a sua nora fez. Se Ruth optou por um caminho difícil, mas que se tornou doce, Noemi optou pelo gosto amargo do retorno. Noemi fez uma escolha. Ela optou pela amargura. Ela decide murmurar. E assim que chega em Belém, casa do pão, a primeira coisa que ela diz é: não me chamem Noemi. Não me chamem Naomi. Não é mais o meu nome, Naomi. Melhor que me chamem de Mara. Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito Mara. A tradução do hebraico Mara é amarga. É a mesma palavra hebraica que está lá na história de Moisés, quando transforma as águas amargas em águas doces. A vida se tornou amarga. Meu nome não é mais Noemi. Noemi é agradável, Noemi é doce. Não é mais Naomi, é Mara. Se antes meu nome era agradável, agora é amarga, pois eu descrevo a minha vida como sendo amarga a partir de então. Ela faz uma escolha. Eu estou descrevendo a minha vida a partir de agora como amarga, pois o Todo-Poderoso tornou essa vida amarga. A gente está diante de uma mulher que sofre. Então nós nos posicionamos com muito zelo, com muito amor, com muita reverência diante de um sofrimento de uma mulher que perde o seu marido e seus 2 filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando tudo dá errado, quando as coisas não acontecem da maneira como planejamos,
quando nós somos feridos, quando nós passamos por dores, é muito fácil que a gente acabe permitindo que a amargura tome conta do nosso coração. E a amargura, ela vai entrando devagarzinho. Ela vai tomando conta pelos cantos, pelas baradas. Ela vai se alojando. E aí as nossas frases vão sendo mais de murmurações do que gratidão. Alguém conta uma notícia boa e você põe uma conjunção adversativa. Mas não é bem isso. Porém, não obstante, no entanto. E aí você vai sempre olhando a vida de uma maneira negativa. E aí você vai se tornando amarga. Você vai tendo uma perspectiva futura amarga. Eu passei num concurso. Mas não tem dissídio coletivo faz 5 anos. Você passou num concurso, mas você está vendo o lado ruim. Amarga no falar, amarga no agir. E devagarzinho a amargura corrói a alma. Tomem cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, pois o amargor te cega. Ele fecha os teus olhos. Chega um momento que você fica literalmente cego. Você fica literalmente cega. Não literalmente, metaforicamente, obviamente. De não conseguir ver a soberania e o cuidado de Deus na sua vida, quando as coisas não vão bem. Você não consegue enxergar mais, porque os seus olhos estão tapados, os olhos do coração estão tapados pela amargura. Noemi não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo na história dela, mesmo Deus, assim, escancarando, mesmo Deus colocando, assim, patente, mesmo Deus colocando visível, mesmo Deus colocando ali a sua graça, a sua soberania amorosa, falando com ela, porque perceba o que ela diz no versículo 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Naomi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Olha só o que ela está dizendo. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Oi? Para tudo. Oi? Senhora Naomi. Ou Noemi, tanto faz, tradução. Está voltando de mãos vazias? Peraí, repete, você está voltando sem nada? Peraí, você está voltando vazia? Calma, só para eu entender. E essa moça, que ao seu lado, seu nome Ruth, que significa aquela que é companheira e amiga, e que jurou para você, diante de Deus, que jamais te abandonaria, e aonde você for, ela irá, e aonde você morrer, ela morrerá também. Como assim? Ruth não é nada? Como assim você está voltando de mãos vazias? Ruth não pode ser menos que nada. Noemi não voltou sozinha. Deus colocou na vida de Noemi Ruth, mas o amargor impede ela de ver a bênção de Deus com quem ela conversa. A amargura impedia de ver Ruth, e quem é Ruth até aqui? É uma mulher mais preciosa e fiel do que o seu próprio marido e seus 2 filhos. Essa é Ruth para Noemi. Essa é a Ruth que prometeu estar com ela em toda e qualquer circunstância. Percebe? Noemi não consegue enxergar isso. O teólogo John Piper, no seu livro Doce e Amarga Providência, ele nos ensina o seguinte: quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos na nossa falta de esperança. É ou não é? Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem de trás das nuvens. É tanta amargura que você só enxerga nuvem e você não percebe o raio da luz divina entrando na minha história e na sua história. A amargura nos cega para a bondade de Deus em dias difíceis. A minha pergunta para você é: do que você está murmurando? Qual é o nome do seu sofrimento? Qual é o nome da sua dor? E o que você vai fazer com ela? Porque eu não estou dizendo que ela não dói. Longe de mim negligenciar a tua dor e o teu sofrimento. Porque Cristo Jesus não negligenciou a nossa dor e o nosso sofrimento. Cristo Jesus nos ensina a gente chorar com os que choram. Então o ponto não é esse. Não estamos e não vamos negligenciar o sofrimento um do outro. Mas que escolha você está fazendo com isso? Não importa o tamanho do seu problema, se você está vivo hoje, se nessa manhã você está escutando a palavra de Deus, então significa que você está ao alcance da graça de Deus que transforma o mal em bem. Só de você estar aqui nessa manhã, você está ao alcance
da graça daquele que é Deus soberano e amoroso sobre as nossas vidas. Concluindo, a teologia de Noemi está corretíssima, mas incompleta. Faltou uma parte. Ela reconhece a soberania de Deus, mas seu amargor impede de ver que essa soberania é amorosa. Se é amorosa, não é para destruição. Se é amorosa, é para restauração. Se é para restauração, então Deus tem um plano na vida dela de fazê-la sorrir novamente. Noemi está mara. Nesse momento ela está mara, mas o Senhor pode transformá-la em Noemi de novo. Quantos de vocês, eu quero perguntar nessa manhã, estão hoje mara? Essa é uma pergunta que você vai responder para o seu coração com sinceridade. Qual é a razão do seu amargor? Por que hoje você está mara? Como a amargura está te impedindo de ver o amor soberano de Deus? E mais importante, por que você deixou de crer que Deus pode transformar o amargo em doce? Ele pode, Ele quer. Não basta apenas voltar, é preciso voltar de todo o coração. É preciso voltar como Ruth, voltar amando. Pois a soberania de Deus vai além de Noemi e Ruth. Existe alguém que é bem melhor que Ruth. Existe alguém que ama bem mais que Ruth. Existe alguém que prometeu um amor perfeito por mim e por você. E esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho da redenção e amor que está em Ruth. Deus estava trabalhando não apenas para salvar Noemi, mas para salvar Ruth, para salvar eu e você através de Cristo Jesus, hoje e sempre. Esse é o plano de Deus. O que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz, dando a sua própria vida para nos perdoar os pecados e nos inserir no reino de amor. Assim Ele fez com pessoas do povo de Deus que estavam andando longe, como Noemi. Assim Ele fez com pessoas que nunca foram da igreja, mas foram alcançadas pelo amor pactual, como Ruth. A mensagem é para você. Não dá mais para você ficar em Moabe. Não dá. Você sabe disso. O Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Não dá mais para ficar em Moabe. Não dá mais para você viver e seguir sozinho ou sozinha. Não dá mais para você ficar fugindo de Deus, se prendendo na amargura. Você precisa voltar. Voltar a sentir o verdadeiro gosto do retorno, da alegria e da presença de Deus. Não importa se você é Ruth ou se você é Noemi. Você só não pode ser órfã. O importante é voltar para a casa do pão, voltar para Jesus, o pão da vida, pois é tempo de colheita. É assim que termina o texto. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Termina mais uma vez com uma nota de esperança. Voltar é só o começo da colheita, de coisas boas, de planos bons e de esperança que você jamais sonhou. Assim, vivemos quando agimos como Ruth, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nas dores mais profundas. Elas jamais poderão plantar amargura em nossos corações, sabe por quê? Porque essa é a vida que crê que Deus é o nosso Deus. Tu, Senhor, és o meu Deus, és o meu Senhor. Esse é o verdadeiro gosto do retorno. Dizer, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Nesse momento de olhos fechados, faça uma breve análise do seu coração. Talvez exista algum problema, algum sofrimento, alguma dor que esteja te conduzindo para um caminho de amargura. Ou talvez você já se vê preso ou presa pela cegueira de uma vida amarga, diante de algo, de um luto, de um rompimento, de um sofrimento que você não soube administrar, mas que você quer se ver livre dessa dor. Você quer voltar a sorrir, você quer voltar à alegria, e o único caminho é o caminho de volta para a casa de Deus, para a presença do Eterno, para a presença daquele que quer cuidar de você, te acolher e te sustentar. Nesse momento, ore a Deus e diga, Pai, transforma a minha vida. Não quero mais ser mara, não quero mais ser amargo. Eu quero viver
a vida. Eu quero olhar para Ti, que a minha esperança, que a minha realização seja uma vida integralmente ao Senhor, pois Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Amém. Uma lição prática de vida, apenas uma para você pensar e refletir ao longo da semana, à luz de tudo isso que a gente conversou aqui. Qual que é o gosto da sua vida? Há duas escolhas: ou viver em amargor, focado no sofrimento, ou viver o doce evangelho, confiando integralmente em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Nessa semana, atente-se à soberania amorosa de Deus, mesmo nas circunstâncias de sofrimento, porque Ele está trabalhando na sua história, na sua vida, para que tudo fique bem. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, graças nós Te damos, ó Deus, porque nós podemos confiar integralmente no Senhor. Nós aprendemos e podemos viver como Ruth, que foi alcançada pelo Teu amor. Ele experimentou a Tua graça e estabeleceu um compromisso pactual de viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha consolar cada coração que vive um sofrimento, cada coração enlutado. Se existem corações enlutados aqui nessa manhã, que o Teu Santo Espírito venha abraçar e cuidar, e lembrar esse coração que o Senhor é o Deus que é fiel à sua aliança, o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus que jamais nos abandona, e o Senhor é o Deus que tem planos bons de esperança. Cuida, Senhor, dos nossos corações, renova a nossa fé, para que possamos olhar para o Senhor, o Deus de toda a eternidade, o Deus de todo amor, de toda graça, de toda bondade, e assim a gente possa viver seguros na Tua soberania, Pai. Nos ensina a cultivar bondade e gratidão em nossos corações, para que a gente trilhe o caminho que é estreito, o caminho que é apertado, mas é o caminho que conduz à vida plena e abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Um ótimo domingo a todos, que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.